Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? Espero que sim. Bom, dando continuidade aqui no nosso ciclo de discussões e aulas do Pediatria para Clínicos, né? Aquelas aulinhas de pediatria para a gente saber um básico para manusear um paciente pediátrico, mesmo quando a gente está na função de clínico, em algum pronto atendimento, que a gente sabe que isso acontece, com o intuito de ajudar vocês aí a ter mais segurança e tratar melhor os pacientes pediátricos nessa condição. Beleza? Então agora a aula vai ser de febre sem sinais localizatórios, ok? Vem comigo! É isso aí, plantoneiros. Então agora aqui sobre febre sem sinais localizatórios, o que eu queria discutir com vocês, né? A gente vai criterizar, conforme os protocolos de atendimento de febre sem sinais localizatórios para crianças, né? Que eles são divididos, em geral, aí, em crianças abaixo de 1 mês de idade, entre 1 mês e 3 meses e acima de 3 meses de idade, certo? Então veja comigo aqui nesse primeiro slide. O que a gente tem que ficar atento, né? Então a definição, febre sem sinais localizatórios é aquela criança com febre há menos de 7 dias, né? Cuja história e o exame físico não revelam nada, né? Então aquela criança que a mãe chega e fala, doutor, tá com febre. Febre desde quando? Desde ontem, desde anteontem. E que mais? Mais nada. Não tem nariz escorrendo, tosse, vômito, diarreia, nada. Você perguntou, a mãe não observou nada e você, durante o exame físico, também não achou nada na criança. Essa é a criança com febre sem sinais localizatórios, abaixo de 7 dias. Foi o equívoco que eu cometi na outra aula, porque a outra denominação é a febre de origem determinada. Essa é para crianças com mais de 7 dias de febre, porque aí mudam as patologias, né? Podem mudar as patologias e vai mudar também a investigação, certo? Então, para brasileiros aqui, a gente denominou que febre é uma temperatura axilar maior que 37,8 graus Celsius, beleza? O que a gente vai ficar atento? O que a gente vai buscar nessas crianças? 2 situações no paciente pediátrico com febre que faz a gente ficar esperto. Opa, essa criança, talvez eu tenha que internar essa criança, certo? Se a criança tiver sinais de toxemia, ok? Ou então se ela tiver com risco aumentado de doença bacteriana grave, uma bacteremia oculta, se ela tiver com risco de meningite ou uma infecção de urina, certo? E é baseado nisso que o protocolo é feito, é isso que a gente vai aprender aqui, certo? É isso que a gente vai discutir aqui, né? Então eu queria ver com vocês, agora aqui nesse outro slide, olha lá, os sinais de toxemia, como eu investigo toxemia, prostração nessa criança. A gente tem uma aula sobre isso, só sobre isso, que a gente já divulgou ou vai divulgar. Eu vou tentar divulgar essa aula antes dessa aula de febre sem sinais localizatórios, que é para aprender só os sinais clínicos, o que a gente observa na criança para inferir se ela está com toxemia ou não, ok? Então vamos lá, a gente usa o triângulo de avaliação pediátrico, onde a gente vai ver a aparência da criança, onde a gente vai ver o tipo da respiração e onde a gente vai ver a circulação. Na aparência a gente vai olhar a atitude, tônus, choro, capacidade de consolo, o olhar, como está o olhar da criança e o interesse pelo que se passa ao redor. Ok? Na respiração, o que a gente olha? A postura, se tem ruídos audíveis ou não audíveis, se tem tiragem subcostal, intercostal, subdiafragmática, se tem batimento de aleta nasal, se está com pinéia, se está com desconforto, se tem uso de musculatura acessória, tudo isso é o que a gente olha na criança para inferir se ela tem sinais de toxemia ou não. Por que eu estou passando rápido? Porque tem a aula só sobre esse triângulo de avaliação. Então vocês olhem aquela aula lá que vocês vão saber que eu vou destrinchar todos esses sinais de como a gente vê isso na criança rapidamente. Essa avaliação é uma avaliação que a gente tem que fazer em 30 segundos. Vai ficar claro na outra aula que isso é uma avaliação que a gente faz para definir. Essa criança vai ser avaliada no consultório, vai ficar em observação num leitinho ali no pronto-socorro, ou é a criança que eu vou mandar para a sala de emergência, certo? Continuando. Então, a gente tem que avaliar 3 condições especiais, né, nessa anamnese dessa criança
com febre, sem sinais localizatórios, que são condições que talvez já façam a gente internar essa criança para um tratamento e investigação após internado, certo? Ou seja, a criança toxemiada, como a gente já disse, porque essa criança toxemiada, ela está em choque, né? Tanto pelos critérios do Paus, quanto pelos critérios de sepse, ok? Se essa criança teve um contato prévio com o meningococo, a mãe chega para você, tá com febre faz 2 dias, e lá na escolinha dela, semana passada, teve uma criança que foi internada com meningite meningocócica. Complicado, é mais fácil a mãe falar que teve uma criança que foi internada na sala da criança, na sala do paciente com meningite. Talvez ela não vá saber referir se foi uma meningite meningocócica, né? Mas isso daí você já vai ficar esperto. Ok? Ou então se é uma criança com imunodeficiência, uma criança que tem anemia falciforme, uma criança que tem neoplasia, está fazendo quimioterapia, uma criança transplantada em uso de imunossupressor, essa criança é uma criança de risco. Então, nessas 3 condições, uma criança com febre, mesmo sem sinais localizatórios, a gente já vai ficar mais esperto, a gente já vai aventar uma internação para essa criança para tratamento e investigação. Ok? Começando então aqui as denominações pela faixa etária da criança, pelo tempo de vida da criança, de como a gente vai conduzir essas crianças com febre sem sinais localizatórios lá no pronto atendimento, beleza? Então é isso daqui, ó. Veja aqui, uma criança com idade entre 0 e 28 dias, vamos colocar 1 mês, vai? Uma criança com 1 mês de idade, se ela se apresentar com febre no pronto atendimento, é internação em UTI neonatal. Por quê? Pelo alto risco dessa criança estar desenvolvendo uma bacteremia grave, pelo alto risco dessa criança entrar em sepse, ok? Estar em sepse, certo? Então, crianças com idade entre 0 e 28 dias, internação em UTI neonatal e antibiótico terapia empírica, certo? Geralmente, cefotaxima mais ampicilina, se o líquor estiver alterado, né? Aí já vai coletar hemograma, hemocultura, líquor, urina 1, urocultura, raio-x de tórax, pesquisa viral e leucócitos nas fezes, né? Mas isso é uma conduta que já vai fazer internado, né? Qual que é a condição dessas crianças? O que acontece muitas vezes é que nessa idade, uma criança com baixa ingesta, ela pode fazer febre. Uma criança que ficou muito agasalhada, porque o termorregulador dessa criança não é desenvolvido, então se tiver um dia muito quente e a mãe por excesso, por despreparo, né? Natural, agasalhou muito essa criança pode fazer febre, pode esquentar, aumentar a temperatura. E como a gente vai saber se essa criança está com febre só por baixa ingesta ou por agasalho, ou se ela está com risco de sepse? Às vezes não dá para saber. Então, na dúvida, pro réu. Esse é o ditado que eu aprendi lá com meu velho mentor, que Deus o tenha, Mário Fernandes. Na dúvida, pro réu. Se não dá para saber, não dá para garantir se é infecção ou baixa ingesta ou excesso de agasalhamento, interna a criança, coleta exame e só manda embora quando tiver certeza que não é nada grave. Por quê? Pelo alto risco que essa criança tem de estar em sepse e vir a falecer. Ok? Continuando. Qual o segundo grupo de crianças que a gente vai tratar? Esse daqui, ó. Crianças agora de 1 mês a 3 meses de idade. Então chegou uma criancinha para você lá, com febre sem sinais localizatórios, né? Febre e mais nada. E ela tem entre 1 mês e 3 meses de idade, o que você vai fazer com essa criança? Vai avaliar, não achou nada em exame físico que determine o foco dessa criança, então vamos coletar hemograma, urina e raio-x de tórax, certo? Gente, eu quero deixar bem claro que essa daqui é uma aula de pediatria para clínicos. Se a gente for pegar o protocolo do HC, se a gente for pegar o protocolo do Einstein, se a gente for pegar o protocolo de Rochester, eles são um pouco diferentes, eles são mais quebradinhos, mais minuciosos. Aqui eu estou fazendo um grupo geral,
aumentando a segurança do paciente, ou seja, nivelando por baixo, nivelando por cima na segurança, para a gente não ter que ficar quebrando muito a cabeça, porque é uma aula para clínicos, certo? Fazendo dessa maneira, a gente vai estar, como eu disse, na dúvida pro réu. A gente vai estar beneficiando o paciente, colocando ele menos em risco, certo? Então vamos lá, de 1 a 3 meses de idade, já estou sugerindo aqui que a gente coleta hemograma, urina e raio-x de tórax, certo? Beleza. Então, se tem entre 1 mês e 3 meses, a gente avaliou a criança, febre sem sinais localizatórios, fez lá hemograma, urina e raio-x, e a criança está com boa aparência pelo triângulo, ou seja, não tem sinais de toxemia, o exame de urina veio normal, o exame de tórax veio normal, o hemograma veio normal, ou seja, o neutrófilos está entre 5 e 15 mil, e menos de 1.500 bastões. Fez um PCR, dependendo do lugar onde você está, você pode pedir um PCR baixo, menor do que 20, e sem sinais meníngeos, não está irritada a criança, choro consolável, bom, está sem toxemia, pelo triângulo de avaliação a criança está legal, né? Não teve deterioração nas últimas 24 horas. Como que a gente vê isso? Ah, doutor, a criança continua brincando, continua ativa, está mamando normal, comendo normal, ou seja, está no normal dela, né? E você tem a possibilidade nessa criança com 1 a 3 meses de idade de reavaliá-la em 24 horas, é uma família orientada, é uma família consciente que vai cuidar da criança, que algum sinal de alerta que você vai explicar para a família, ela vai voltar para ser reavaliada, beleza, você pode mandar essa criança embora com orientação de retorno em no máximo 24 horas. Certo? Certo. Legal. Dando continuidade. Agora, qual que é a outra situação? Essa mesma criança de 1 mês, qual que é a outra situação? Essa mesma criança com idade entre 1 mês e 3 meses de idade, certo? Que a gente coletou lá os exames, não achou nada no exame físico, coletou exame de sangue, urina e raio-x. Se tiver um PCR, pode ajudar na avaliação. Ela está com boa aparência pelo triângulo de avaliação de toxemia na criança, certo? Mas deu uma urina 1 alterada. Ou deu um raio-x de tórax alterado. Por que ou? Porque qualquer uma dessas alterações já vai fazer a gente ficar esperto e internar essa criança ou coletar líquor. Então, tem boa aparência, mas veio uma urina alterada, ou um raio-x alterado, ou um hemograma alterado, ou um PCR alterado, ou ela tem sinal meníngeo, está muito irritada, fontanela abaulada, começou a vomitar. Aí nessa daí você vai aventar a coleta de líquor também, né? E aí observar, segundo o resultado do líquor, se tem meningite ou não, né? Mas se tiver, lógico, vai internar. A criança tem deterioração nas últimas 24 horas, ao contrário daquela que ficou boa, não, essa daqui é a mãe. A mãe já fala pra gente, ah, doutor, nas últimas 24 horas parou de comer, não aceitou nada, parou de fazer xixi, tá fazendo menos xixi, não evacuou, tá piorando, tá degringolando. É uma criança pequena, entre 1 e 3 meses de idade. Ou então não tem possibilidade de 24 horas, você não sentiu muita firmeza na família, né? Tá lá num bairro de uma condição social mais baixa, que às vezes não dão muita atenção, famílias com muitos filhos, você tá com medo dessa criança não voltar, dela piorar, ou ela piorar rapidamente, essa criança de 1 a 3 meses de idade, vamos conduzir igual a criança com abaixo de 1 mês de idade, né? Discute a internação dessa criança para tratamento e elucidação diagnóstica, ok? Então, já discutimos aí crianças com até 1 mês de idade, crianças de 1 a 3 meses de idade, com ou sem sinais de toxemia, como a gente deve conduzir, ok? Dando continuidade agora, qual o terceiro cluster aí de conduta que a gente vai usar para manusear esses casos, né? São as crianças com mais de 3 meses de idade, certo? Então a criança com mais de 3 meses de idade, a mesma coisa. Boa aparência pelo triângulo de avaliação pediátrica, legal. Febre menor do que 39 graus Celsius, legal. Vacinação completa, isso para aquelas crianças que já estão com vacinação completa para pneumococo e hemófilos, né? Ou seja, com mais de 6 meses de idade. Até os 6 meses de idade já vai ter que concluir, mas pode ser uma criança com 7, 8 meses que a mãe não levou para vacinar, então vacinação completa. Geralmente é para estar completa até os 6 meses de idade, né? Sem sinais meningos, essa criança maior já dá para a gente ver uma rigidez, já é mais fácil de avaliar, né?
sinais de meningite, petequias, irritabilidade, etc. Uma criança sem deterioração nas últimas 24 horas e com possibilidade de reavaliação em 24 horas, essa criança a gente pode dar a alta até sem pedir exames, se tiver todas essas condições. Boa aparência, febre menor que 39, vacinação completa, sem sinais meningos, sem deterioração, possibilidade de reavaliação em 24 horas. Criança maior de 3 meses de idade, certo? Nesse caso aí, até maior de 6 meses. Ok? Qual a outra possibilidade? Uma criança com mais de 3 meses de idade, mas que tem boa aparência, tem que ter boa aparência, sempre com boa aparência pelo triângulo de avaliação de toxemia, mas ela tem uma febre a mais de 24 horas, ou então uma febre maior do que 39 graus Celsius, ou então a vacinação está incompleta, uma criança com menos de 6 meses de idade, ou então você achou que ela pode ter um sinal meníngeo, está muito irritada, fontanela abaulada, ou então tem deterioração nas últimas 24 horas. Essa criança, com essas características, com alguma dessas características, e que tenha mais de 3 meses de idade, convém investigar a mesma investigação que a gente fez para as crianças menores de 3 meses de idade, certo? Hemograma, urina 1, raio-x e PCR se tiver lá no seu serviço, ok? O PCR é algo que os protocolos, eles não colocam PCR geralmente na maioria dos protocolos na avaliação de criança com febre sem sinais localizatórios. Por isso que eu estou colocando que é um adjuvante. Se você tiver a possibilidade de pedir, ajuda bastante a gente a pensar e ter segurança para mandar essa criança embora de alta ou então ter que internar, né? Um PCR baixo ali, limítrofe, 10, 15, uma criança com febre há 3 dias, um hemograma normal, um PCR normal, cara, dificilmente essa criança vai estar com alguma coisa grave. Uma criança com um dia de febre e você fez o hemograma está algo alterado, né? Está com um leucócito ali 16, mas pela diferenciação está normal, 50 de segmentado, 30 de linfócito, enfim. Mas você faz o PCR, vem um PCR de 150, 190. Opa, o hemograma está normal, a criança parece que não está não tão ruim, mas o PCR está aumentado demais. Já é um comemorativo, já é um adjuvante que faz a gente aumentar a segurança e a acurácia no tratamento dessa criança, certo? Então essa criança com mais de 3 meses aí com algum desses critérios, pede exame, conforme exame, já aventa a hipótese de internar essa criança, instituir tratamento e elucidação diagnóstica. Beleza? Moçada, então é isso que eu queria conversar com vocês, né? Sobre esse diagnóstico, sobre essa entidade, febre sem sinais localizatórios. Então, que fique a mensagem aí, na dúvida, pro réu, para não colocar os nossos pacientes em risco. Espero ter ajudado vocês e contribuído aí para o aumento de conhecimento e informação na vida de todos vocês. Valeu, muito obrigado, até a próxima.